Boa noite, pessoal do Monte Luz. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos uma ótima quarentena e que os nossos corações possam estar nesse momento ligados com o Mestre Jesus e com os tarefeiros do bem da espiritualidade. Hoje vai ser uma rápida historinha que eu vou ler aqui para a gente poder refletir um pouco durante o dia, durante essa semana, que tem mais uma semana iluminada, né, na nossa vida, que a gente está aqui vivo, juntos, na oportunidade do trabalho, na oportunidade da caridade, de fazer bem às pessoas que estão mais próximas a gente, né? E diante disso, eu separei para hoje a leitura de uma história. É a lição número 35, Sublime Renovação, do livro Estante da Vida, pelo Espírito do Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Então, vamos lá a historinha de hoje, que na verdade é uma grande lição de luz? Sublime Renovação. Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, o discípulo de Jesus, extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, tomou-se de profunda saudade do Redentor e, suspirando por receber-lhe a visita divina, afastou-se dos companheiros de apostolado e, demandando um deleitoso retiro nas adjacências de Nazaré. Aquele momento que bate a saudade, né? Ainda mais se a gente está passando por esse período aqui que lembra muito hoje, né? Que seria há um tempo a crucificação de Jesus. E ele sente saudade, né? Conhecer essa alma, a alma mais pura que pisou na terra. Nossa, conviver com ela e saber, e ser amado de verdade, isso leva a pensar a saudade que não deixa, né? Se as pessoas, até as pessoas que nos irrita de vez em quando, a gente morre de saudade pelos laços do coração, imagina saudades do mestre amigo. Bem, ele foi para a beira de Nazaré, vamos ver o que ele fez. Ele que pretendia conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés, não tolerava os distúrbios da multidão. Não seria mais justo, pensava, aguardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Ou seria melhor ir para um cantinho, ali ficar recluso, sem ir ao campo de frente da batalha, né, à vanguarda, assim como Paulo de Tarso fez depois, posteriormente. Ele era o discípulo que era mais arraigado e fiel, assim, que defendia que o cristianismo tinha que se manter fiel às leis antigas. Tanto que a gente vê na obra de Paulo de Tarso que tem uma discussão sobre o assunto da circuncisão. E Tiago, ele é o discípulo que mais afirma que deveria ter e que tinha. Aí vem João e Pedro mediando aquela situação para mostrar que há algumas atividades assim de dogmas nossos não são necessárias ao espírito. Por que misturar-se com gentios e irrelevantes? Simão e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Ele queria ali se afastar para ficar longe da muvuca. Só que a gente vem a refletir porque Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia estar lá socorrendo todo mundo que está precisando. Ele não ia estar num lugar muito calmo, ele não estaria num conforto, ele estaria trabalhando a todo instante, assim como o Pai trabalha. Vira-se-lhe o sacrifício em favor dos leprosos e dos loucos, das mães desditosas e das crianças abandonadas, mas não desconhecia que, entre os sofredores que o cercavam, surgiam oportunistas e ladrões. Conhecera de perto os que iam orar em nome da Boa Nova, com o intuito de roubar e matar. Acompanharam o martírio de muitos jovens de família apostólica miseravelmente traídas por homens de má fé, que lhes sufocavam sonhos copiando textos do Evangelho renovador. Observara bocas numerosas glorificando o santo nome
para em seguida extorquirem dinheiro dos necessitados, sem que ninguém lhes punisse a desfaçatez. Então a gente vê que desde os tempos antigos havia pessoas que queriam conturbar, distorcer todo o ensinamento do Cristo, né? Às vezes como charlatões que a gente vê, né? Tem que tomar cuidado com os falsos profetas no nosso dia a dia também, que dizem seguir alguma coisa, mas fazem outra, mas o importante é a gente saber que a semente está sendo plantada independente de tudo, e que o nosso coração é uma seara, que às vezes é uma terra, um predegulho onde as sementes não vão nascer. Porém, é maravilhoso quando finalmente aquilo que era só terra começa a ter terra fofa através das disciplinas, da melhora de si mesmo, para poder crescer e nascer a árvore do evangelho no nosso coração. Bem, e ele tava indignado, né, que ele via as coisas, via o errado, via tudo e tava assim, mano, tava todo mundo saindo sem ser punido e tava extorquindo e tava usando o nome de Jesus, assim, de uma forma muito errada, e ele tava revoltado com isso. Quem não fica num momento, né? Na grande casa em que se propunha continuar a obra do Cristo, entravam alimentos condenados e pipas de vinho com que se intoxicavam doentes, tanto quanto bêbados e vagabundos que fomentavam a balbúrdia e a perturbação. Desgostoso, queixara-se a Pedro, mas o rijo pescador, que lutava na chefia do santuário nascente, rogara-lhe serenidade e abnegação. Quando fala sobre o santuário nascente, foi a primeira instituição após a vinda de Jesus, que era a Casa do Caminho, onde Simão Pedro e os demais apóstolos, unidos, a montaram para que pudesse fazer a obra de Jesus, né? A assistência a todos. E essa casa se localizava em Jerusalém. Poderia, contudo, sustentar excessos de tolerância, quando o Senhor lhe recomendava a pureza? Em razão disso, crendo guardar-se isento da corrupção, nossa, eu sou um ser incorruptível, eu tô incrível aqui. Então ele ficava só julgando as pessoas assim ao redor. Abandonara a grande cidade e confinara-se em ninho agreste, na deliciosa planura que se eleva acima do burgo alegre em que Jesus passou a infância. Então ele foi para um lugar assim maravilhoso, um lugar calmo, foi tipo para uma fazendinha, ficar muito tranquilo, porque ele buscava a pureza. E não queria ficar em meio às pessoas necessitadas, assim, não as doentes, mas assim que tinham vícios e que tinham cometido atos que era, na visão dele, considerados pecadores. Ele queria distância delas. Ali, contemplando a paisagem que se desdobra em perspectiva surpreendente, consolava-se com a visão de lugares santos e lhe recomendarem as tradições patriarcais. Diante dele, destacavam-se as linhas notáveis do Carmelo, Monte Carmelo, e as montanhas do país de Siquém, o Monte Gilboé e a figura dominante do Monte Tabor. Tiago, habituando ao jejum, comprazia-se em prece constante. Envergando a veste limpa, erguia-se do leito alpestre, cada dia para meditar as revelações divinas e louvar o celeste orientador, aguardando-lhe a vinda. Então ali ele estava numa zona de conforto, um lugar muito tranquilo, mas ainda assim ele estava orando. Ele estava mantendo um pensamento assim de reflexão, mas a gente vai pensar, cadê a prática? Vamos ver o que vai acontecer. Extasiava-se ouvindo as aves cantoras que lhe secundavam as orações. E acariciava contente as flores silvestres que lhe balsamizavam um calmoso refúgio. Que lugar bonito, né? Nossa, que tá nesse cantinho assim deve ser tão gostoso. Mas enfim, por mais de 200 dias demorava-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando em certo crepúsculo doce e longo reparou que um ponto minúsculo crescia em pleno céu.
De joelhos, interrompeu a oração e acompanhou a pequenininha esfera luminosa até que a viu transformada em a figura de um homem que avançava em sua direção. Daí a minutos, mal sopitando a emotividade, reconheceu-se à frente do mestre. Oh, era ele! A mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos a se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se lhe não assinalasse a presença, caminhou adiante, deixando a retaguarda. Passou direto, como assim, né? Tipo assim, nossa, você tá vendo aquilo ali e do nada passa reto. Meu Deus, fui ignorado. E aí, o que acontece? O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se presto, correu até o divino amigo e interpelou-o. Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso. Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam de meu concurso para o trabalho. E eu, mestre? E eu tava assim, pô, tô aqui, tô rezando por ti. O que você tá fazendo aqui? Tá me ignorando? Aí perguntou o apóstolo aflito, caso não precisarei de ti no carinho que te consagro à memória? Tiago, disse Jesus, abençoando com o olhar. Nossa, a bênção desse olhar, meu Deus. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Nossa! Mas, Senhor, dissestes, como deveríamos conservar a elevação e a pureza? Sim, tornou a Celso amigo. E não te recrimo por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? O visitante divino sorriu triste e falou. Entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus, na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-se-lhe na garganta, asfixiada de lágrimas, e como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se, após afagar-lhe o rosto em pranto. Na mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu para Nazaré e durante longas horas avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia de jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre velha bacia de barro, lavando os ferimentos e conversando bondoso aos pés dos infelizes. Nossa, e essa história de hoje, né, na verdade um fato, né, é simplesmente uma lição para a nossa consciência. Porque não adianta só ler, não adianta só estudar. O estudo necessita da prática. E a prática, o exemplo, vale muito mais. Porque
É fazendo que a gente modifica as nossas ações. É botando em prática os ensinamentos de Jesus que será consolidado em nossa alma, cada vez mais, a reforma íntima. E a gente vê alguém que conviveu com Jesus receber esse divino aviso das necessidades da nossa alma de trabalhar. E se uma alma tão pura, tão sublime, não vai descansar enquanto um coração estiver desalentado, o que será de nós então? Que a gente possa trabalhar com o Mestre, na esperança de reconstruir os nossos corações e as pessoas que estão ao nosso lado. Que a gente possa confortá-las, afagá-las e conviver com harmonia, que é uma oportunidade muito grande que toda essa situação que a gente vive está nos dando. Amigos, que a gente possa sentir Jesus no coração e que a cada instante a gente tenha com mais certeza ainda que tá tudo certo e que também tudo passa. Só a certeza e o amor de Deus que não. Ele sempre vai nos amar do jeito que a gente é, do jeito que a gente sempre foi. E que a gente possa, com força, dedicação, carinho e muita luta e disciplina, poder fazer a nossa reforma íntima de cada dia. Especialmente hoje, lembrando do nosso amado Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro, professor, mestre e tudo mais. Bem, amigos, eu gostaria de fazer uma prece agora de encerramento, para a gente vibrar em benefício a todas as pessoas. Especialmente eu gostaria de lembrar as pessoas que estão na rua, em situação de rua, as pessoas que estão desacalentadas nesse momento, que não tem alguém para poder ter um afago, ter um cantinho de lazer, um cantinho de um porto seguro no coração, um porto seguro físico, porque a espiritualidade abençoa e acompanha a todos. Bem, que nesse momento a gente possa cuidar dos nossos pensamentos, que a gente possa cuidar do nosso coração e valorizar cada vez mais a família. Porque é na família que crescemos, principalmente. Que a gente possa perdoar as desavenças que nos atormentam. Que a gente possa, com paciência, seguir em frente, perdoando e também tendo a humildade de olhar para dentro da gente, reconhecer os erros e esforçar para fazer melhor. Senhor amado, hoje lembramos da Tua alma, da Tua presença no mundo. Que toda a Sua luz envolva a nossa consciência, a gente, né? Nosso corpo. Que essa luz se resplandeça durante toda a nossa vida. E que tenhamos a oportunidade de glorificar-te no nosso coração. Acima de tudo. Obrigada pela oportunidade, obrigada por todo o desafio e por toda coisa boa que nos acontece também. Queríamos poder amar assim como você nos amou. E que possamos aos poucos obter esse objetivo cada vez mais nascendo da fraternidade. Obrigada por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amigos do Mão de Luz, que Deus vos abençoe com muita luz. Boa noite nesta sexta-feira e uma boa semana. Até semana que vem, viu? Tchau, gente!